bem-vindo ao Dialogando e hoje nós vamos falar sobre educação infantil, indisciplina e resolução de conflitos. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos Thelma Vinha, que é doutora em educação e professora da Unicamp. Thelma, obrigada por aceitar o nosso convite. E para começar o nosso bate-papo, eu queria falar sobre a educação infantil, que a gente sabe que é muito difícil, que é complicado. Tem o papel da escola, tem o papel dos pais. Eu queria que você discutisse com a gente qual que é o papel de cada um. Então, quando você pensa em situações de conflito, nós estamos pensando sempre nos dois papéis, escola e família, mas que têm naturezas muito diferentes, são complementares. A família é a primeira instituição formadora, então a gente diz que a família ela é a primeira instituição socializadora da criança. A escola é a segunda instituição socializadora, em que, enquanto a família vai ensinar para o âmbito privado, para o particular, para as relações mais íntimas, assimétricas, a escola vai ensinar essa criança para a vivência no âmbito coletivo, público. E uma outra característica que eu queria destacar, que eu acho que é fundamental, é que a família vai ter valores próprios. Então, por exemplo, a família ela pode virar e falar assim, não ande com aquele gay, porque esse menino não é bom para você. Na escola, ela vai aprender esses valores que são particulares da família, eu vou transformar em valores coletivos e socialmente desejáveis. É lá que essas diversas concepções e valores familiares distintos vão ser discutidos e transformados. É lá que ele vai aprender que uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, ele é igual de direitos, igual de deveres, então, ou seja, por justiça, não por solidariedade, não por generosidade. Então, é na família, ele vai, por exemplo, na família a mãe pode apanhar, lá ele vai ter outra visão do valor da mulher, do respeito à mulher. Então a gente diz que são instituições diferentes, que se complementam, mas o fracasso da família nunca pode ser o fracasso da escola. E esse diálogo entre os dois é o que forma um ser humano melhor. Thelma, foi muito importante você levantar a questão dos conflitos e quando esse conflito existe entre a família e a escola, pelos métodos que cada um utilizam para educar, por exemplo, os filhos. Quando a família é mais liberal, ou é a escola, ou vice-versa, como que a gente resolve esse problema? Numa situação como essa, o diálogo é fundamental. O diálogo entre as duas partes, família e escola, é muito importante não no sentido de educar a família. Eu acho que o respeito às características da família, ao funcionamento da família é fundamental. Por outro lado, se você pensar, uma escola tem várias famílias. Se cada família quiser particularizar o processo de educação, a escola é um caos. Então, a escola ela é formada também por especialistas em educação. Essas pessoas estudaram para isso. E, sem dúvida que não existe em educação receitas prontas ou algo que você diz, eles estão 100% corretos de forma alguma. Por isso que eu falo que o diálogo é fundamental. Mas uma das coisas que a gente diz é que aquilo que ocorre no espaço escolar, ele tem que ser responsabilidade da escola. Responsabilidade na escola no sentido de também ser algo que é pedagógico, que é formador. Nós fizemos um estudo há um tempo atrás sobre as notificações eletrônicas, sobre os bilhetes que a escola manda para a família com relação aos conflitos. E a gente viu que muitos dos problemas que pertenciam à própria escola, por exemplo, aluno que anda, aluno que conversa demais, aluno que muitas vezes insulta, eles eram encaminhados para a família no sentido da família resolver isso. Quando isso acontece, a gente diz que é uma terceirização da função da escola. Os conflitos que ocorrem no espaço escolar, eles são de responsabilidade também pedagógica da escola, educar. Não que eu não possa compartilhar com a família o que está acontecendo, mas compartilhar é diferente de dizer resolva, tome providências. A gente ouve muito falar hoje do bullying, mas esse caso sempre ocorreu dentro das escolas, dentro das famílias, mas só porque agora acendeu esse alerta dentro das escolas? Então, o bullying ele sempre existiu, de fato. A questão é que ele foi identificado como um fenômeno à parte, ele foi estudado muito recentemente, né? Foi a partir da década de 70. E ele implica, por exemplo, em agressões entre pares. Então, não é bullying quando é professor-aluno, não é bullying quando é pai e mãe. Ele é um fenômeno de agressão recorrente, frequente entre pares. Assim como o bullying e outros problemas de convivência, como incivilidade, como as provocações, como as agressões, como a violência escolar, como a indisciplina, eles têm características diferentes e eles vão ocorrer na escola o tempo inteiro. O que acontece é que, apesar de falar do bullying,
ele é muito pouco valorizado entre os professores. Por quê? Porque se trata de relação entre pares. Os professores estão tão angustiados com a indisciplina que eles estão muito mais preocupados em lidar com a indisciplina do que olhar para a agressão entre os pares. O que a escola pode fazer, então, nesse caso? Então, aí é super importante, não apenas do bullying, porque como todos os outros problemas de convivência, quando a gente diz planejar a convivência, significa uma das dificuldades que a gente tem é o bullying. Então, vamos planejar de duas maneiras. Quando a gente fala intervenção curativa, intervenção preventiva, ela vai implicar no seguinte, os estudos têm mostrado que quando as escolas fazem projetos sobre isso, é 1 ou 2 professores e um coordenador. Esse é um primeiro equívoco, porque os projetos, as intervenções, elas duram só 2 anos, 1 ano e meio, porque sai esse profissional, o projeto acaba. Outra coisa que os estudos têm mostrado é que, se não é algo institucional, quais são os nossos problemas e como nós institucionalmente vamos lidar com isso, eles têm muito pouco êxito. Então, a escola tem que parar de deixar a responsabilidade para um ou outro professor e assumir isso enquanto coletivo. Eu te perguntei isso porque, voltando a falar do bullying, o bullying na internet, ele toma dimensões muito maiores, que é o que a gente ouve falar, que é do cyberbullying. O que a gente deve fazer nesses casos, hein? Então, atualmente, em termos de pesquisa, a gente acredita que o cyberbullying é algo extremamente sério, mas é uma dimensão do problema da online, da convivência online. Existem várias facetas muito sérias que vai se mudando com o tempo. Há 3 anos atrás, nós, enquanto grupo de pesquisa, estudávamos muito cyberbullying. Atualmente, a gente está estudando outros tipos de agressão e de problemas que ocorrem nessa convivência online, nas redes sociais, nas interações. Desde a trollagem, desde a agressão online. Então, quais seriam as diferenças, só para a gente ter uma ideia, né? Muitas vezes, você não tem uma intenção, porque o cyberbullying é uma agressão entre pares e ela é recorrente. Só acontece que muitas vezes você só faz uma brincadeira com outro, mas essa brincadeira nunca mais se tira do online. E ele é recorrente, mesmo que você não tenha tido a intenção de ferir. E dentro da internet, os traumas eles podem ser muito maiores, né? Muito maiores e permanentes. Então, assim, atualmente a gente sabe que é fundamental. O que nós víamos antigamente? Antigamente se dizia que se você quer trabalhar com a questão da internet, você controla o uso dos computadores, você põe filtro em redes. Atualmente se sabe que não existe mais espaço virtual e espaço real. Os meninos estão o tempo inteiro conectados na escola. Algo que, assim, de repente, uma ação da escola já é colocada online, todo mundo sabe. Muitas vezes eles veem o que está acontecendo na sala do lado, porque eles estão conectados. Então, ou seja, a gente tem que tirar essa ideia de que existem espaços diferenciados. Esses espaços estão o tempo inteiro dialogando, conversando. E a gente percebe que as escolas, elas estão, de novo, bem intencionadas, mas elas estão muito perdidas com relação a isso. E, de novo, essas escolas têm lidado com os problemas a partir do momento que eles aparecem. Então, a gente diz assim, eles entram com medidas de remédio. Então, um exemplo, eu tiro uma foto e coloco online, a escola vai lá e vai intervir numa foto que a menina está muito sensual, ela está com o uniforme da escola só de calcinha, e ele vai lá e vai intervir. As escolas têm lidado com isso porque as transformações estão sendo tão rápidas que elas não têm dado conta de acompanhar. Você explica essa questão dessa intolerância na internet? Dos meninos? Dos meninos, das meninas, estão muito intolerantes. Por isso que acontece, por exemplo, essas trollagens, esse bullying, né, virtual. Então, eles estão... intolerância. Na verdade, essa intolerância só era algo que já existia, que está aparecendo no espaço online, em que eu não tenho regulação. Não tenho o olhar do adulto, não tenho o olhar dos pais, não tenho o olhar do meu companheiro, eu acho que eu sou invisível na internet. Então, aí eu mostro aquilo que me falta, por exemplo, o respeito ao outro, a intolerância. Os professores têm uma grande dificuldade de lidar com os alunos com o uso do celular em sala de aula. O que a escola pode fazer? O que os professores podem fazer para não disputar com o aparelho? Então, a questão dos tablets, a questão do uso do celular, dos smartphones, ela tem que ser discutida como eu vou discutir qualquer outro problema na minha convivência com eles. Então, quando eu disse que é importante ter círculos de diálogo, lugares de assembleia, é onde aqueles problemas que estão afetando a qualidade da nossa convivência vão ser debatidos. A ideia não muda o enfoque, não é como eu, professor, vou resolver, não é como nós da escola vamos resolver.
mas nós temos um problema, vamos falar sobre isso? E você tem alguma sugestão do que a escola pode fazer? Então, nesse caso, ao discutir com os meninos, se discute os diferentes usos do celular ou do smartphone. Quando eu uso no hospital, como eu uso no teatro, como eu uso dentro da escola, quando ele pode ser útil no sentido de pesquisa, de comunicação. E a partir da discussão dos diferentes usos, a gente vê quando ele é distrativo e quando ele é complementar à aprendizagem. Então, você não vai legislar dizendo não se usa ou se usa, mas vai dizer, há momentos que nós vamos usar e há momentos que não. É interessante você falar isso, por exemplo, porque antigamente os alunos consultavam os livros para fazer trabalhos escolares, para fazer pesquisas, e hoje não, hoje eles utilizam o celular, utilizam a internet. Sem dúvida. Né? Justamente por isso, porque a forma de fazer está diferente. Né? Tem até pesquisas dentro da área da moralidade que mostram que não se trata de usar a internet, mas se trata do uso da internet, pode intervir diretamente na formação de valores. No estudo recente da Fundação Carlos Chagas, ele mostra que adolescentes, alunos que usam a internet para fazer pesquisa, para participar de redes sociais no sentido assim, de discutir problemas, para consultar sites de notícia, eles apresentam inclusive maior desenvolvimento de solidariedade, maior desenvolvimento da convivência democrática do que outros jovens. Você acha que a internet então revolucionou a educação? Sem dúvida, mas ela é um meio. Ela não pode ser fim em si mesma, a tecnologia é meio. A gente não pode colocar nem a salvação lá e nem colocar no outro extremo, que ela é completamente culpada e tirar da escola. A ideia é vamos aprender junto com tudo isso, vamos aprender o que está acontecendo, vamos aprender como é que nós utilizamos. Thelma, muito obrigada, então, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de trazer essas discussões para os pais e para os professores, que são discussões que afetam a todos. Ótimo. Esse foi o bate-papo com a pedagoga Thelma Vinha. Continue conectado ao Dialogando. Até a próxima.